Gente, esse episódio ele foi uma montanha-russa de emoções. Eu senti raiva, eu fiquei com pena, eu chorei horrores. Tem muita coisa pra gente conversar. Fala, seus lindões, Croiser aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o sétimo e penúltimo episódio da primeira temporada de Bem-vindos a Derry. Que assim, pelo amor de Deus, eu sabia que esse episódio ele ia ser intenso, porque ele já caminhava pros acontecimentos do Black Spot. Porém, assim, a forma que foi, eu realmente não estava pronta. E como eu comentei, vou falar de todos os detalhes aqui nesse vídeo, ou seja, vai ter spoilers. Lembrando vocês que eu tô falando semanalmente de Derry aqui no canal, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, vamos começar falando sobre o momento de 1908, né, porque eu achei muito interessante, porque quando veio a ideia, né, da série Welcome to Derry, eles tinham falado que cada temporada ia representar um dos ciclos do It, e de fato é isso que acontece mesmo. Aqui a gente é situado nos anos 60, que é muito marcado por esse encerramento de ciclo aí do Black Spot que a gente viu nesse episódio. Entretanto, a série ao longo dela, ela foi trazendo alguns aspectos de 35 e 1908, e eu achei muito interessante deles trazerem basicamente a origem, né, do It aqui em 1908, porque não só tem toda a questão da construção dos pilares, né, que eu acho que eles deram uma boa introdução anteriormente, e agora, né, a gente vê o porquê da forma do Pennywise. E isso eu honestamente achava que era algo que seria abordado lá, de repente, na terceira temporada, que deve ser quando eles vão focar em 1908, que acredito eu, né, que eles vão retrocedendo, tipo, a segunda vai ser sobre 35 e 1908 vai ser a terceira e última temporada. Mas, obviamente, fez total sentido eles contarem agora, principalmente por causa do contexto da Kirsch, que inclusive a gente vê, né, quando ela ganhou o nome de Periwinkle, na verdade ela herdou o nome da sua mãe, a mãe também era circense e fazia dupla com seu pai, o Bob, e eu confesso pra vocês que eu fiquei com bastante dó, mesmo que ao longo do episódio eu tenha xingado um pouco ela, falado que ela tem um daddy issues altíssimo, e de fato tem, mas a gente vê, né, porque a perda dela foi muito brutal. Ela já não tinha mais sua mãe e ela acompanhava o pai nos shows, né, então a gente vê também que ele não era um pai ausente, que eles tinham uma boa relação e era uma relação gostosa, assim, né, pelo que é demonstrado aqui. Então foi uma perda brutal, muito grande ali pra ela. E aqui, pelo menos da minha interpretação, a gente também entende por que a entidade tem o Pennywise, né, como essa personificação majoritária. E eu achei muito interessante, principalmente quando ele tinha essa forma de criança inicialmente, essa forma de criança com olho luminoso, nossa, assim, bem sinistra. Não, e o Pennywise do Bob, né, ele super poucas, né, ele falou assim, não, minha mãe tá sumida, ele fala, te rala, menino. Mas o que eu gostei é que eles trazem o quê? Que ele personifica ali uma criança, porque as vítimas principais, né, do Pennywise são crianças, principalmente porque crianças têm muito mais medo do que adultos. Adultos também tendem a ignorar seus medos, às vezes vê um negócio e fala, ah, acho que não é isso que aconteceu. Então o It, né, a coisa, ela realmente se alimenta ali de crianças, e por isso as crianças acabam sendo seu foco. Então é muito legal a gente ver ele aqui nessa personificação de criança, porque muito provavelmente, inicialmente, até o que essa cena conta pra gente, é que ele tava ali como criança justamente pra se aproximar das crianças, só que ele vê ali no Pennywise uma forma muito mais fácil de aproximação com essas crianças, porque justamente ele sendo esse palhaço, né, as crianças já automaticamente gostam dele, querem estar com ele, e por isso ele toma essa forma. Mas é interessante ver que antes disso ele achava que ser criança, ter essa personificação de criança, era o que iria se aproximar de outras crianças e assim ele se alimentar do medo delas. E aí agora indo pra 1962, a gente tem esse grande evento que é o Black Spot, que o episódio anterior já tinha essa chamada, né, mas como eu falei na introdução do vídeo, nossa gente, foi muito mais forte do que eu imaginava. Eu acho que muito também pela construção da cena, porque ela é toda em plano sequência e ela tem diversas coisas acontecendo. Primeiro que a gente teme por aquelas crianças que elas estavam ali, e devido a toda a raiva, todo o ódio, né, motivado pelo racismo. Então a gente tem cenas muito fortes de tiros na cabeça ali na janela, além do Pennywise, né, se alimentando ali das pessoas que estavam morrendo, até porque pelo contexto da cena, né, ali gera muito medo, o medo de morrer, o medo de levar um tiro, o medo de ser carbonizado, e aí isso independe de criança ou adulto, e todo o contexto emocional. Nossa gente, eu tô arrepiada aqui só de falar do Rich. Gente, como eu chorei
3 vezes nesse episódio. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu não tenho tanta facilidade em chorar, assim, nas obras. Ultimamente eu tô um pouquinho mais chorona, mas assim, ainda assim, pô, 3 vezes em um episódio é realmente muito forte. E tinha que ser, né, justamente o personagem mais carismático. Mas também aqui tem uma construção muito importante que é com relação ao Dick, porque desde o entendimento, né, do que era aquela abertura de caixa, que era justamente ele conseguir ver esses espíritos agora e não saber lidar, né, com isso, aqui a gente passa a ter um passinho a mais pro que a gente vê dele em O Iluminado, por exemplo. Então, ele entendendo que ele também pode contar com a ajuda das entidades, e aqui no caso a gente vê a ajuda através dos povos originários que morreram em ciclos anteriores, e também para conseguir proteger aquelas crianças, né? Quando a gente vê o Will, por exemplo, a gente sabe que ele sairia vivo dali, né? Quando a gente tem o contexto de It, né? O filme, por causa do Mike, e o próprio Dick também, né? E uma construção bastante interessante, né? Com a senhora Kersh. Inclusive, gente, eu tinha esquecido de falar, tá? No vídeo anterior, mas eu juro pra vocês que eu tinha pensado sobre ela realmente ter entregado o Hank, só que como eu tinha comentado, eu estava lesada de Stranger Things, mas alguns de vocês também comentaram, né? Ah, fala sobre essa teoria. Eu acho que é uma conclusão meio óbvia ali, né, da situação, porque as únicas que sabiam era ela e a Charlotte. A Charlotte escondeu ele, né? E aqui a gente tem a confirmação que ela faz isso porque ela sabia que essa situação justamente traria o Pennywise, né? Só que ali ela tem o entendimento que seria o pai dela, então ela acha que tá encontrando com o pai. Por isso que eu falei, gente, Daddy Shoes fortíssimo! Por isso eu acho que a construção de 1908 também é bastante importante, porque a gente entende o impacto que foi na vida dela, né? Ela vê essa personificação e tem o entendimento que era o seu pai, e ainda assim ela auxiliava o seu pai, mas agora ela sabe que é uma entidade. E acontece uma coisa muito interessante, né, que é esse alimento, né, de alma ali. E eu acho que essa cena, gente, ela tem uma dualidade na sua interpretação, porque a gente pode tanto entender do contexto que a Kersh morreu ali mesmo, porque quando Pennywise faz isso, é isso, né, comeu a alma dela, mas ao mesmo tempo acho só que ela saiu meio doida realmente, até porque quando tem certa lucidez ali na cena, né, que seria aquela olhadinha meio macabra, meio Pennywise ali, é da perspectiva de uma das crianças vendo ela. E a título de curiosidade, caso vocês não lembrem ou não tenham assistido e etc, ela é uma personagem que aparece no segundo filme de It, só que no segundo filme ela vem como uma personificação do It que acaba assombrando a Beverly adulta, porque ela retorna para sua casa de origem, que ela viveu terrores ali, né, com o pai dela. Essa senhora Kersh fala ali com ela, né, e fala, inclusive, que era filha do Pennywise, só que quando ela sai ali do seu apartamento, ela vê que ele estava totalmente fechado, ou seja, dando o entendimento do que o que ela viveu ali não realmente aconteceu, ou seja, era uma forma da assombração do It. Só que aqui, quando a gente chega em Bem-vindo a Derry, isso tem uma roupagem um pouquinho diferente, porque a gente pode ter, sim, ela de fato ali viva e meio biruta a partir dessa experiência ali dela, inclusive, né, que ela vê simplesmente o Pennywise casualmente comendo o cérebro do seu marido, ou ex-marido, né? Tenebrosa essa cena. Por outro lado, nessa cena também dela com a Beverly, dela já mais idosa, tem uma frase que eles repetem aqui em Bem-vindos a Derry, em um dos episódios, que eles falam: nada realmente morre em Derry. Inclusive, né, as visões do Dick são comprovação disso. As pessoas morreram ali, mas elas estão ali, né? Quiçá presas também pelos pilares do Pennywise, do It, né, no caso, não Pennywise. Também dando esse entendimento, né, de que a forma dela em vida, na realidade, é só porque ela está em Derry. Então as minhas interpretações, elas girariam nesse entorno aí, né, do que foi construído no universo feito pelos Muschietti. E uma coisa que eu acho que é válido destacar, né, é que o Black Spot, ele vem como esse encerramento do ciclo, porque era justamente o que a gente vinha acompanhando nos episódios anteriores, esse aumento de violência, né, até a sede das pessoas por violência. Então, seja ali no Hank quase sendo baleado, quando estava indo para a penitenciária, não bastava só ele cumprir, né, o crime que ele supostamente tinha feito, o cara queria matar ele de fato. E é muito interessante pensar em retrospecto dos episódios anteriores, né, como de fato o aumento de violência vai sendo trabalhado. E aí é isso, tem um grande evento, né, por isso que eles chamam de ciclos, pra criatura, pra It, e retornar ali após os 27 anos. Então, a partir do encerramento desse ciclo, né, ele retornaria ali no primeiro filme
nos anos 80. E por último, mais ou menos importante nessa cena, né, a gente vê o Leroy entendendo, né, a gravidade do que acontece ali, mas também da sua esposa falando pro Hank tirar ali a roupa dele pra ele ser dado como morto ali no noticiário. E a frase dela é icônica, né, que as pessoas não iam se ligar que ela tá andando com o Hank e não com o Leroy, se tratando de Derry. E aí, motivado, né, a tudo isso, a gente vê também que o Dick encontra um desses pilares e é muito interessante que ele esteja dentro do casco de tartaruga, né, a inimiga aí do It, mas também do Leroy tendo entendimento do que acontecia ali na base militar. E, gente, que surto foi esse, pelo amor de Deus? Eu assisti indignadíssima com a capacidade humana de, tipo, o Shaw parecia um aliado, mas eu já tinha falado em alguns vídeos aqui, né, que parecia ao mesmo tempo também que ele se beneficiava em prol de algo próprio dele. Eu achava que estava mais relacionado ao que ele tinha experienciado, talvez até seja, de certa forma, né, que tenha traumatizado tanto ele, que ele quis utilizar disso, mas, né, ele vem, pra mim, do meu ponto de vista, na maior pura maldade humana, que é ter o controle a partir do medo. Isso não é nada diferente do que uma guerra, por exemplo. Só que assim, né, pensando em proporções catastróficas do It, levar ele pro mundo é realmente assustador. Por isso que o Leroy, ele fica tão indignado a ponto dele apontar uma arma pro seu superior. E assim, Leroy sendo esse um militar exímio, né, muito leal e tal. Então, pra ele chegar nesse extremo, primeiro porque ele teme muito pela sua família, né? Porque ele até fala, olha, a gente tá finalmente concluindo, e depois disso, a gente vai zarpar daqui. E na cabeça dele, ele pensa, cara, eu só quero minha família protegida, fazer esse trabalho aqui, só que como seria isso para o mundo inteiro? Eles não teriam mais paz, então ele não consegue garantir a segurança da sua família. E a gente vê o que acontece a partir disso. O It acorda do sono que teria encerrado ali no ciclo do Black Spot. Nessas reuniões que a gente vê dos povos originários, primeiro, né, aqui a gente tem, né, a conclusão supostamente ali, em que eles falam que foi um ciclo mais brando, mais leve, demonstrando o quê? Que a coisa cada vez menos estava perdendo força, que as pessoas na cidade também estavam aprendendo a lidar melhor com esses ciclos, mais motivados pela violência que as pessoas fossem, né? Ter grandes eventos como o Black Spot que a gente vê aqui, mas que esse até então tinha sido inferior. Só que com essa abertura e a coisa acordando de novo, né? Ai, gente, loucurinha. Por que será que esse ciclo é tão comentado entre os fãs do Stephen King? E aí, né, a gente vê... Gente, coitado do Will, ele ficou sozinho pra garantir a segurança dele, mas ninguém sabia que a coisa ia acordar, né? O susto que eu tomei no final desse episódio... Gente, eu acho que eu não dou um grito tão genuíno. Não sei quando foi a última vez. Foi alguma sessão de cinema com filme de terror, também com algum jumpscare, mas deve ter uns 2 anos. Eu pulei do sofá, gritei genuinamente. E aí a gente vê o Will, né, num estado muito similar ao da Kirsch. E por isso que eu acho que é importante retornar às coisas que eu tinha falado sobre ela, né? Porque a gente só vê uma pessoa retornando, né, dessa comida de mente aí do Pennywise e do It no filme dos anos 80 com a Beverly. E ela só retorna porque ela tem uma retribuição de amor. Porém, ela é levada lá pro esgoto justamente porque o It queria que as crianças fossem motivadas a irem pra lá e salvar ela e assim ele pegar todos. Então eu acho que a série ela vai fazer algo muito parecido aqui. Até porque, né, teve toda aquela relação da própria Lily ter ido no esgoto e o It ter agradecido ela, falado que ela era uma excelente amiga e que ela levou todo mundo lá. Lily essa, inclusive, que está sendo consumida pelo Pilar, né? Falei que ele tinha uma vibe meio o anel, né, My Precious e tal, ela tá completamente depressiva ali, não tá comendo, tá nesse ambiente escuro, né, a gente até vê na fotografia como isso é trabalhado, mas é isso, a Lily tem o Pilar, então é uma forma de proteção pra irem atrás ali do Will, mas eu realmente acredito que o Pennywise, ele vai fazer algo parecido aqui com o Will, do que ele fez com a Beverly no primeiro filme, que é sugar essa alma aí do Will pra elas irem ali pro esgoto e ter esse resgate do Will, e ter mais vítimas também, quem sabe até mesmo seus próprios pais, e fazendo com que não seja mais um ciclo tão leve quanto era, né? Leve assim, gente, pelo amor de Deus, comparado aos anteriores, pelo que os personagens falam. Enfim, gente, a série pra mim ela só cresce. Esse com certeza foi o episódio mais fenomenal. Não sei como vai acabar, mas a gente sabe que vai ser bem intenso esse final, deixando a gente com vontade de consumir a segunda e terceira temporada assim que possível. Mas eu quero saber de vocês, teve mais algum detalhe que vocês separaram, acabei não falando aqui? O que vocês acreditam que vai acontecer? Vocês acham que
o Will foi de fato de arrasto? E a Kersh, vocês acham que ela realmente existe? Se ela morreu, endoideceu? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!